pessoal, boa noite para vocês, a paz do Senhor. Se você trouxe a Bíblia, por favor, Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Ok? Podemos ler então? Sim? Então tá, vamos lá. Êxodo 20, verso 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente de tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem mesmo o forasteiro adentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, mas no 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Bem? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti, pedir ao Senhor, fale conosco, que o Senhor, ó Deus, nos dê força nessa noite, que a Sua palavra, ó Deus, seja direcionada aos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, colocando a Sua palavra diante de nós, porque nós sabemos que só somos fortalecidos quando o Seu Espírito entra em ação. Por isso nós rogamos a Ti, fala conosco, Senhor, não da forma como nós conseguimos ouvir, mas da forma como o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja preparado, ó Deus, para lhe ouvir. Aceita as nossas orações, que esse momento agora seja exclusivo ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para que a nossa mente, ó Deus, não fique vagando por outras coisas, mas que o Senhor nos dê graça para cultuar, ó Deus, a Tua pessoa da forma como o Senhor merece, da forma como o Senhor de fato nos pede. Por isso nós estamos aqui pedindo ao Senhor, a Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo, nos dando coragem, nos ajudando, a Deus, porque pela nossa própria força nós não conseguimos continuar. Mas se o Senhor de fato está conosco, se a Sua palavra é a verdade, nós seremos renovados, porque o Senhor vive. E assim, ó Deus, a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que é o Deus da palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos uma vez mais, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Amém? Então, pessoal, nós vamos falar sobre o 4º mandamento, que lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, porque em 6 dias você trabalhará e farás toda a sua obra, cumprirá suas obrigações, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e ali você não fará trabalho nenhum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia ele descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse é o 4º mandamento, é o último mandamento que tem a ver com a nossa relação com Deus, né?
porque os outros 6 mandamentos que estão pela frente têm a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo. Então, do 1º ao 4, você vai ver que está se falando sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. Aí, do 5º, né, até o final, vai falar então, do 5º ao 10º, vai falar sobre como nós devemos relacionar com o nosso próximo. Tá? Então, veja bem, quando se fala então do sábado, a primeira coisa que costuma vir na cabeça das pessoas poxa, então, por que nós não fazemos nada no domingo? Né? Porque o sábado citado para nós é o domingo. Então, a primeira dúvida que surge na cabeça das pessoas. E é verdade que esse assunto aqui já deu muita polêmica ao longo da história. Haja vista que surgiu até igreja que se separou das demais por causa disso aqui. Existe uma vertente de igreja que se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por causa disso aqui, da forma como a gente lida com o sábado, essas pessoas então elas tomaram uma outra direção, seguindo outras coisas. Então é bom eu usar esse exemplo para dizer que, por exemplo, os adventistas eles têm um problema quando eles vão avaliar o Antigo Testamento. E a gente sabe que para nós vale as coisas que Cristo nos falou e o que Ele nos deixou, o que Ele ratificou do Antigo Testamento para nós hoje. Tem algumas coisas que foi a palavra de Deus para os judeus, para Israel. E hoje em dia ela não serve a nós como norma de conduta, mas ela faz parte da história da revelação. Por isso ela está registrada nas Escrituras. Então o problema dos adventistas, por exemplo, em lidar com o Antigo Testamento, é que eles pegam as leis que Deus deu a Israel, e quando eu digo leis, Deus estabeleceu leis civis para que o povo que foi liberto do Egito se tornasse uma nação. Então Deus estava lidando com pessoas que não tinham terra, não tinham lei, não tinham exército. E Deus fez questão de preparar eles, dando a eles lei, exército e terra. A terra é a terra prometida, a lei a que a gente conhece aqui, não é só os 10 mandamentos, são 613 leis, que está registrado no livro de Êxodo, Deuteronômio e Levítico. E também Deus deu a eles um exército. O exército foi a primeira coisa que Deus deu dentro dessas 3 coisas. Dentro dessas 3 coisas que tem a ver então com a palavra de Deus revelada. Então veja bem, quando Deus ele revela a sua lei, existe uma parte que tem a ver com a lei civil do povo de Israel. Deus se revelou para isso. Uma segunda parte tem a ver com a lei cerimonial, que tinha a ver com a religião que Deus estava estabelecendo para eles. E isso você vai ver muitas coisas em Levítico falando sobre a pessoa ter que se purificar, tomar banho tantas vezes para entrar diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados. Tem aquela questão toda do sacerdócio, do templo, tem a ver com uma coisa que não serve para nós mais. E a terceira é a lei moral. A lei moral ela vale até os dias de hoje. A lei moral tem a ver então com os decretos de Deus que fazem com que nós tenhamos um norte, um norte de entender o que é certo e errado. Então, nós aqui do Ocidente, nós temos um padrão que ainda é claro, está se obscurecendo, mas ainda é claro, de absolutos. Nós sabemos levantar o certo e errado. De uma forma geral, a gente pensa que nasceu com essa compreensão, mas isso não é verdade. Ninguém nasceu com isso. Nós nascemos em uma família, alguém nos ensina esses absolutos morais. Então, por exemplo, roubar é errado, matar é errado, não é verdade? Então, nós somos criados dentro disso. Nós, por estarmos então nesse contexto ocidental, onde boa parte do ensino moral tem a ver com o ensino das Escrituras, então dessa forma nós somos inseridos nisso sem saber muito bem o que é cristianismo. Então a gente sabe que está havendo uma mudança muito forte cultural e com isso as pessoas elas estão quebrando os absolutos, Mas já visto que você pode perceber que existem muitos movimentos para que você não ache que aborto é uma coisa errada, para que a gente relativize o homicídio, para que
pessoas que cometem tais crimes sejam olhados de outra forma, uma série de coisas que servem só para abrandar, né, a questão do crime que foi cometido, no caso o homicídio. Então tem uma série de situações que são levantadas simplesmente então para abrandar a força disso, né? E muitas outras coisas mais. Então se você não se surpreenda, né, porque daqui 10 anos com toda certeza você vai começar a ver aqui no Brasil debates que vão começar, né, primeiro com as pessoas elas parando de usar certas palavras, porque tem certas palavras que são muito pesadas, então eles começam parando de usar certas palavras que são muito pesadas. Depois começam com as discussões tentando humanizar, né, o criminoso, né, ele é humano e tudo mais. Não se assuste daqui 10 anos, entendeu? Lá na Fátima Bernardes eles vão estar discutindo que a pedofilia é um amor de um cidadão adulto por uma criança e tudo mais. Isso vai acontecer, tá? Então tem muita coisa que já está acontecendo que há algum tempo atrás era inadmissível. Por exemplo, até 2005 falar sobre casamento homossexual era uma coisa inadmissível, né? Até 50 anos atrás falar sobre divórcio era inadmissível. Então muitas coisas elas estão mudando, né? E não se assuste, porque isso aí também vai mudar, né? A palavra de Deus fala que os homens nos últimos dias eles vão ser cruéis mesmo. E eles vão defender toda sorte de coisas que são erradas. Então, voltando aqui, os adventistas eles têm esse problema de avaliar então as escrituras do Antigo Testamento como se toda ela fosse parte da lei moral, né? E não é. Tem muita coisa que não é lei moral. É lei religiosa, é lei civil do povo de Israel. Tem muita coisa que faz parte da lei moral. Então, não é que seja complicado, é porque existem muitas pessoas que elas tentam deixar difícil, complicar o que é simples, né? Então, os 10 mandamentos, para nós, é muito evidente que eles fazem parte então dessa lei moral que Deus deixou. Então, quando se trata da questão do dia de sábado, que é o dia que Deus fez para o descanso, você vai pegar muitas pessoas, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, que em vez de focarem no princípio, né, de tal ordenança de Deus, eles focam em alguma coisa para criar uma regra. No caso aqui, o mais importante não é se focar no sábado. A palavra original usada aqui no hebraico para o sábado, né, significa sabat. O termo original é sabat. E a tradução de sabat é descanso, né? Mas o que acontece? Essas pessoas então elas pegam uma coisa que está isolada e elas focam só naquilo. E elas criam então uma teoria muito profunda sobre aquilo. Então as pessoas leem esse texto e o que fica na cabeça delas é sábado, né? Sábado. E tem um princípio por detrás desse texto aqui. Então, por exemplo, esse texto, verso 8 até o verso 11, ele está falando sobre trabalho, ele está falando sobre descanso, ele está falando sobre a forma como nós devemos cultuar a Deus, está falando sobre a forma como nós não devemos cultuar a Deus. Então, toda essa questão envolvendo só o dia de sábado é muito pequena. Então, eu quero falar no primeiro momento que o sábado não tem que ser um problema para nós, porque Jesus resolveu esse problema. Se você quiser ver, se você quiser abrir comigo, a gente lê, se não eu leio aqui. Marcos capítulo 2, você vê que Jesus, ele lidou com isso. Então Jesus esclareceu. Mas até os dias de hoje, pessoas, elas se prendem em palavras, se prendem em coisas pequenas e criam toda uma teoria em cima daquilo ali. Por isso que é difícil hoje em dia o cristianismo, né? A gente encontra tanta gente crendo em um monte de coisas e as pessoas elas tentam ser diferentes. E aí elas pegam alguma coisa e criam uma teoria para aquilo ali ser a marca da diferença delas. E tudo isso passa de vaidade. Capítulo 2 de Marcos, lá no versículo 23, Jesus vai falar sobre o sábado e ele vai quebrar definitivamente essa coisa toda que as pessoas têm com o dia, como se o dia fosse especial. E a verdade o princípio é especial, não o dia. Olha só, verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, eles colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito fazer no sábado?
Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele estava com necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou Davi e os seus companheiros na casa de Deus, lá no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, a não ser sacerdote. Só sacerdote tinha direito àqueles pães lá. E ele pegou, comeu, e além disso ele deu aos seus companheiros. Verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem, no caso, eu, Jesus, ele estava dizendo, sou o Senhor do sábado. Jesus foi muito claro em mostrar que a religião da época, que era a religião judaica, na figura dos fariseus, que eram as maiores autoridades nessa época da tradição judaica, da religião judaica, eles estavam então pegando o sábado e querendo acusar Jesus então por causa do sábado. Qual era o comportamento deles? Jesus então estava lá com os discípulos com fome, eles passaram no lugar, pegaram espigas para comer. E ali eles pensaram que então estavam usando uma brecha na lei, né, para poder acusar Cristo, dizer: vocês estão fazendo coisa no sábado. E a lei diz: não pode fazer nada no sábado. Então Jesus corta eles dizendo, né, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Então o ser humano não foi criado para ser refém de um dia, mas Deus criou o ser humano para os dias, e não um dia tem que aprisionar os seres humanos. Então o próprio Jesus, ele diz que esse tipo de comportamento, em avaliar da forma como esses religiosos estavam avaliando, não valia para Deus. E é incrível como a gente encontra pessoas hoje em dia que dizem ser leitores da Bíblia e que tropeçam numa coisa que é tão simples. Porque Jesus ele não ficou preso nisso, né? Inclusive isso era uma prática deles. Eles não fazem nada no sábado, né? Então no sábado não pode cozinhar, no sábado não pode montar um animal, um jumento, coisa do tipo, sair para outro lugar. No sábado não se pode lavar roupa, no sábado nem se pode, né, cortar. No caso aqui a gente está falando de outro tipo de material que eu nem sei precisar o que é, mas nem na higiene pessoal. Quando a pessoa vai no banheiro, ela pode usar algo para se limpar, né? Não sei se é pesado falar assim, vocês me desculpem. Não se podia, porque você não pode pegar alguma coisa para isso. E isso vale até para os dias de hoje. Se você encontrar um judeu que é um judeu sério naquilo que ele está fazendo, ele não faz nada no sábado, definitivamente coisa alguma. Eu já falei, vou citar de novo, né? Quando eu estava no hotel lá em Israel, quando eu fui lá, com a turma lá da igreja, né? Era no sábado, estava no hotel, entrou uns judeus lá no elevador, né? Eu fui apertar o botão para subir, eles quase me mataram lá, né? Xingando lá na língua deles lá, porque é proibido. No sábado, lá os hotéis em Israel, eles programam o elevador para ficar subindo, de andar em andar, depois parar na zona do saguão, ficar lá um tempo maior e depois ficar subindo de andar em andar, porque é pecado para eles apertar o botão, né? Xingar o outro que apertar o botão vale, mas apertar o botão não pode. Então olha como a religião ela cega as pessoas, porque as pessoas elas ficam realmente presas, né, em muitos métodos, em muitos dogmas que não tem valor algum. Então esse é o problema aqui. Então veja bem, você nunca vai encontrar nas escrituras, né, Jesus colocando alguma regra que seja meramente exterior, que não tem nada a ver com o que está dentro de você. Isso não vale, porque você olhando para as mensagens de Jesus, você vai perceber que algumas coisas podem ser pecados para uma pessoa, mas a mesma coisa pode não ser pecado para outra, porque em Cristo vale a posição do coração. Então, em Cristo, algumas pessoas elas podem, em algumas semanas, por exemplo, trabalhar por todos os dias e elas terem a sua posição correta no coração, enquanto outros, fazendo dessa forma, eles podem estar pecando contra Deus ou não confiarem que o Senhor é Deus, que vai cuidar das coisas, porque nós fazemos o que nós precisamos em 6 dias e Ele é o Senhor que cuida no dia dele. Então é um princípio. O sábado, onde a gente descansa, é um princípio de que nem tudo a gente pode fazer, porque existem coisas que só Deus pode.
Então, o sábado é uma lembrança, né? O sabate, que significa descanso, é uma lembrança de que a nossa vida sem descanso em Deus, ela não vale nada. Porque se a gente for fazer tudo e pensar que tudo que a gente for fazer vai ter exatamente o resultado que nós pensamos, nós vamos nos dar mal. Porque não é assim que funciona. Tem muitas coisas que a gente precisa esperar em Deus, que a gente faz a nossa parte, veja bem, a gente faz a nossa parte mais tempo do que nós precisamos esperar em Deus, porque são 6 dias trabalhando e 1 dia esperando. Então, quando se trata de cristianismo, né, o trabalho não é visto como uma maldição. Essa visão é uma visão pagã, que condena o trabalho. Tem muita gente que diz, quando eu chegar no céu, né, eu vou questionar Adão porque ele fez isso, porque agora eu tenho que trabalhar, isso é ruim. Não, o trabalho não é ruim. Né? A maldição que veio sobre, né, o trabalho quando houve o pecado na terra é que o trabalho ele ia ser mais difícil de ser feito, mas ele ainda ia ser uma coisa boa, visto que Deus estabeleceu o trabalho antes de haver pecado, né? Porque quando Deus criou os seres humanos, homem e mulher, ele disse, né, vocês têm a função de cultivar o jardim. Então o trabalho foi criado antes do pecado. Tem gente que pensa que trabalho é fruto do pecado, isso não é verdade. Então a nós cabe cumprir o que nós devemos fazer 6 dias, um tempo maior, e descansar 1. Então é uma lembrança, é um princípio de que nós fazemos. E nós fazemos bastante, porque não é fácil. A gente não pode ficar parado esperando. Né? A Bíblia diz que o preguiçoso, ele para, pensa, fica um monte de devaneio, né? Sonhando, mas não faz nada. E a verdade é que ele vai cair em destruição, mas o diligente, esse vai engordar. O que a Bíblia diz. O termo engordar é justamente porque ele vai colher, né? Ele vai ter comida, que é fundamental para todos nós. Então, é muito importante a gente entender que o sábado se trata de um princípio e não de um método, né? Então, Jesus falou sobre isso, Paulo também falou sobre isso, eu vou ler, se você quiser, está em Colossenses, senão eu leio aqui, Colossenses capítulo 2, e depois de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 8 para frente. Não, vamos no 16, logo para ler menos coisas. Capítulo 2, verso 16 até o verso de número 19. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam. Isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por juntas e ligamentos cresce, e esse crescimento procede de Deus. Perceba então que Paulo está falando que o cristianismo, a doutrina cristã, ela é contra o cerimonialismo, né? O cerimonialismo é essa doutrina que valoriza demais a cerimônia, né? Não importa o que tem dentro, não importa o conteúdo, o que importa é a pompa da cerimônia, né? Então Paulo está escrevendo sobre isso, dizendo: essas pessoas que se levantam como juízes para julgar, né, os outros com uma pretensa humildade, como se eles tivessem visões, e chegam a você dizendo: sábado você não pode fazer nada, ou nos dias de feriado, de lua nova, não faça nada. Então isso é uma pretensa humildade, é uma pretensa religiosidade que não tem valor nenhum, é vazia. O crescimento e a edificação procede de Deus. Então esse tipo de comportamento não vem de Deus. E por último, para encerrar essa primeira parte, para a gente entender que não é então o método, mas é o princípio, basta você pegar o calendário, né? Há uma diferença que é gritante. Isso aí, qualquer pessoa que procurar saber vai se informar que o calendário nosso, aqui o calendário ocidental, é diferente do calendário que eles usam no Oriente Médio. Lembrando que Israel é um país que fica situado no Oriente Médio, que desde o princípio tem uma forma de contar os dias diferentes, tá?
o ano dos judeus, ou dos hebreus, tem menos dias do que o nosso, tem 354 dias, e tem mais meses, tem 14 meses. Então, os meses têm menos dia e o ano deles também tem menos dia, tá? Então, veja bem, depois que a gente entende essa diferença, então, do calendário solar do calendário lunar, o nosso calendário é baseado na observação do Sol, tá? O calendário deles é feito baseado na observação da Lua. Por isso há essa diferença na contagem dos dias, na contagem dos meses e tudo mais. Então, depois que Roma se apropriou da igreja, e já se tratando do cristianismo, o cristianismo nasceu no meio dos judeus. Jesus era um judeu e aquela coisa toda se deu ali no primeiro momento. Então, é claro para nós que depois que Roma, lembrando que ela nasce onde hoje é a Itália, então ela já faz parte de um outro contexto dentro do mundo, do planeta. Então, nós já estamos tratando de pessoas que nasceram dentro de um contexto ocidental, apesar de não haver a cultura ocidental que foi propagada inclusive por eles mesmos, pelos romanos. Então, quando eles se apropriam da igreja, eles mesmos fazem a conversão. No caso, o imperador, ele pede a ajuda dos sábios, que na verdade eles são os religiosos, os bispos. Então eles fazem a conversão desse dia de sábado. Então o dia de sábado se torna o domingo. Então, veja bem, é muito claro que o domingo é o primeiro dia, que a segunda é o segundo dia. Então, parece que nós deveríamos então ter a folga no sábado e começar a trabalhar domingo, até mesmo pelo próprio nome, pela nomenclatura dos dias. Mas não é assim que funciona. Então nós estamos num contexto que é ocidental e já tem muitos séculos isso, que as pessoas elas descansam no domingo, elas dedicam o domingo para o descanso, seja físico, seja emocional, e também para a cultuação a Deus. Então, o domingo se converteu no sábado. Então, o domingo dos cristãos é o sábado dos judeus. E se você for perguntar por que disso, além dessa conversão de calendários, também é porque, para os judeus, no sábado eles param. Porque Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. E o sábado é o 7º. Só que no cristianismo, desde o primeiro século, o domingo ele ganhou uma força muito grande. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, os cristãos, eles pegaram esse hábito de, no domingo, eles terem o culto público deles, que é onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, falar de Deus, justamente para se relembrar de Cristo Jesus, que no domingo ressuscitou. Então, no contexto cristão, desde o primeiro século, o domingo é o dia em que eles têm para se reunir, cultuar a Deus publicamente, descansar também do trabalho, e tudo mais. Então, não existe essa divergência toda que as pessoas elas pintam como se houvesse. O que existe é uma falta de bom senso, aonde muita gente vive no Ocidente e quer dizer para outras pessoas: você não pode fazer nada no sábado. Gente, isso é um absurdo. A coisa mais absurda que eu acho é a faculdade dar ainda para ter uns alunos lá que estudam lá da igreja adventista e não pode ir na escola não, sexta-feira, estuda de noite na faculdade, não pode. Aí tem que ter uma coisa lá para eles que é excepcional, onde eles não precisam ouvir a aula sexta-feira e ainda podem continuar seguindo, enquanto as outras pessoas têm que viver normalmente. Eles abrem um pretexto religioso para burlar uma coisa que é normal. Então veja bem, a religião não pode fazer isso, gente. Não pode, ela não tem esse poder. Então é um equívoco que as pessoas estão cometendo. E veja bem, eles fortaleceram ainda mais esse equívoco olhando para o sábado, porque no caso lá da Adventista, lá do 7º dia, teve uma mulher que viveu no século XVII, chamada, século XVII ou XVIII, não me lembro, chamada Ellen White. Essa mulher, ela é praticamente o Jesus deles. Por quê? Porque tudo que eles vão falar, eles tentam pegar alguma coisa na Bíblia, às vezes fora do contexto, às vezes eles estão até fazendo corretamente, mas uma citação e uma citação de Ellen White, porque essa mulher, se ela não for citada, tem algum problema.
Então, essa mulher, quando ela apareceu no cenário, ela apareceu com muita força por causa das visões que ela tinha, né? Então, ela praticamente complementou a Bíblia com as visões, as revelações que surgiram na cabeça dela. Revelações essas que eram contra as Escrituras. Ela escreve um livro à parte, então eles têm esses dois livros, lá dentro do Adventismo, lá do sétimo dia. Então, eles vão e começam a ficar meio perdidos, né? Até nessa situação que eu estou dizendo, que ninguém pode fazer nada. Quando entardece na sexta-feira, pode sair de casa, não pode fazer nada. Isso é, quando cumpre, né? Porque eu já vi um monte de gente que não vai trabalhar no sábado, mas que depois você encontra por aí. Em bar, restaurante, festa. Com a escola pode, trabalhar no sábado pode, mas aí quando é para ir para as coisas que quer, dá um jeitinho, né? Então eu acho isso muito errado, não só na questão da religião, mas olhando para a questão da sociedade. Eu acho isso muito errado, abrir esse precedente aí. Então, Paulo condenou essas pessoas que por visões elas começam a dar muito valor às cerimônias, a métodos, a colocar um dia como se ele fosse santo. Não existe isso, gente. Todo dia é dia de nós fazermos o que é certo. Se nós estamos então com Deus fazendo o que é certo, o dia está santificado, né? Então, dizer que um dia é santo só porque ele é sábado é um equívoco muito grande. Porque o dia ele vai ser santo, né, se o nosso comportamento for santo, né? Se nós então agimos da forma correta. Então isso é importante. Então, voltando aqui, já encerrada essa parte aí, então, da gente compreender. Não é o método, é o princípio. Já falei também que aqui está falando sobre trabalho, que a gente trabalha, a palavra de Deus fala sobre trabalho. Ela não, ela não desmerece o trabalho como se fosse uma maldição. Isso é uma visão equivocada que alguns cristãos têm. Trabalho é maldição. Não é maldição, não. O trabalho é uma bênção de Deus, ele teve o trabalho antes de haver pecado. Então, veja bem que está falando sobre trabalho, está falando sobre o tempo do trabalho, né? E está falando sobre que o ser humano tem que estar envolvido, né, num trabalho. Isso é muito importante. Mas também, né, como a gente pode notar de forma clara, o texto está falando sobre esse descanso. E esse descanso tem a ver, sim, com o descanso físico do corpo. E aí nós entramos na segunda polêmica. Essa segunda polêmica tem a ver com algumas pessoas que interpretam, então, a gente já sabe agora que é domingo, por causa de tudo isso que a gente já falou. Tem muitas pessoas que interpretam o domingo como sendo um dia em que nós devemos ficar somente descansando, não é? Nosso corpo, porque nós trabalhamos 6 dias, né? Enquanto outros, eles dão uma ênfase muito forte para o dia de domingo, onde sendo um dia totalmente dedicado a Deus. Então, muitas pessoas elas dedicam o domingo só para fazer coisas que têm a ver com igreja, com Deus e tudo mais. Então, essas duas interpretações, elas têm muitas variantes, né? Mas eu só quero dizer que, por tudo que a gente pode entender, e também, por exemplo, aí eu vou me basear, né, na visão, por exemplo, de um teólogo que chama J.I. Parker, né, que ele vai entender que, na verdade, nenhuma dessas duas ramificações elas estão corretas, mas o meio do caminho, ou o equilíbrio dessas duas coisas, é que de fato vai nos fazer entender esse princípio de forma correta. Então, não é que o domingo é dia de fazer coisas para a igreja, só para a igreja, ou que o domingo é dia de você só fazer coisas de Deus, porque fica parecendo que nos outros 6 dias você não fez nada para Deus. Mas a nossa vida é de Deus, né? O que você faz de correto é para Deus que foi feito. Quando alguém não merece ser tratado bem, mas você trata bem, você faz isso a Deus, porque essa pessoa não vai lhe devolver o bem. Então, é para Deus que você faz, é por causa dele que você não desiste de tudo, né? Então fica parecendo que um dia a gente faz coisas religiosas, os outros 6 dias você faz coisas da vida. Não é assim. As coisas da vida, elas são coisas de Deus. Esse é o grande problema das pessoas, né? Tanto que você vai ver hoje em dia, existem muitos livros falando sobre fé e trabalho. Como unir, né, a fé que eu tenho em Deus com o trabalho, com as minhas funções de trabalho, com o dia a dia. Não deveria haver essa separação, porque tudo pertence a Deus, a nossa vida é de Deus. Então, não é esse extremo e também não é o outro extremo. E dizer, o domingo é somente para descansar o corpo. Em linhas gerais, você vai perceber que hoje em dia na sociedade, a maioria das pessoas olha o domingo como sendo um dia de descanso só. É um dia de não fazer nada, de descansar, porque trabalha e tudo mais. Bom,
essas duas coisas devem ser unidas, né? Tanto a questão de você entender que o domingo, sendo um dia que você tem mais tempo, você ama a Deus, você faz alguma coisa de Deus. Não por uma obrigação religiosa, não porque domingo é o dia de fazer isso, mas simplesmente o que você faz, né, é um reflexo do que você gosta. O que nós gastamos tempo é um reflexo do que nós gostamos. O que nós gastamos, o que nós nos dedicamos para fazer é um reflexo do que nós nos importamos. Então, fazer coisas para Deus ou de Deus no domingo tem que ser um reflexo do coração, um reflexo daquilo que nós amamos fazer. E não fazer porque tem que fazer, vira religião. E religião não salva ninguém, né? Porque religião ela é para fora, são coisas que são feitas. E Deus ele está de fato, né, vendo a gente por dentro, né? Então, é como eu falei, tem coisas que para alguns são pecados, para outros não são. Vou citar um exemplo. Se você pegar primeiro, Romanos capítulo 14, você vai ver que a Bíblia está dizendo assim: você que tem fé, cuidado para que a sua fé não seja motivo de tropeço para o outro. Tá? Aí está dizendo mais ou menos assim: você tem fé, né, que você pode sair para um restaurante com a sua família e tomar vinho. Só que tem outra pessoa que é cristã e acredita que aquilo é pecado. E aí o que acontece? O texto lá está dizendo: cuidado para não ser um tropeço para o seu irmão. Quando a gente olha esse texto, parece, que o texto está falando que nós deveríamos, no caso, por exemplo, não tomar vinho porque alguém vai escandalizar. Não é isso. Ninguém tem que parar de fazer nada que é normal, que é correto, com medo de alguém ficar chocado. O que o texto está falando, se a gente analisar o contexto dele, é que existem pessoas que não têm fé, não têm equilíbrio suficiente para fazer alguma coisa, mas elas acabam fazendo porque olham para o seu comportamento e querem imitar. Mas não tem condições de fazer, porque não tem estrutura, não tem fé, não tem cabeça no lugar. Então, aquilo que é certo para você se torna errado para o outro, porque ele faz só olhando para o seu comportamento. Então ele está concordando com você e indo fazer alguma coisa, e ele está o quê? Se tornando esse objeto de escândalo. Então, dentro dessa situação que eu estou pintando aí, você sai com a sua família para comer e você bebe um vinho. Aí tem uma pessoa que não consegue fazer isso, mas ela olha o seu comportamento e diz: poxa, fulano faz, por que eu não posso? E aí vai querer sair com você. Eu não saio, nossa, sua família é minha, aí vai sair e tal, aí vai tomar vinho. Só que essa pessoa não consegue, mas ela quer fazer porque o outro faz. E acaba fazendo, e se dando mal, porque não consegue se controlar ou outra coisa do tipo. Então, aí nós temos um escândalo que é pintado em uma pessoa que está fazendo uma coisa que não é errada, mas que não tem fé, não tem condição de fazer isso e acaba se dando mal. Então, é isso que o texto está falando. Então, você vai encontrar nas Escrituras esse tipo de exemplo. Tem outro exemplo que já está pintado em outro texto, que é 1 Coríntios capítulo 8, que fala assim: quem tem fé, sabe, por exemplo, que um alimento foi sacrificado para algum ídolo. Vamos supor, alguém que é dono de uma venda e vai lá e tudo que mata lá de carne lá, oferece lá, terreiro de macumba. E aí o que acontece? A pessoa sabe disso. Então ela diz assim: não vou comer essa carne esse pessoal oferece, sei lá o que, eu não vou comer essa carne. Paulo está dizendo: o que o ídolo é? O ídolo nem existe. Você vai deixar de comer alguma coisa que alguém ofereceu por nada? Então, se você deixar de comer, na verdade você está mostrando que a sua fé é pouca. Mas Paulo está dizendo: eu reconheço que tem gente que tem a fé pequena. Então o que acontece? Você que tem essa fé pode comer tranquilo, que isso não dá nada. Paulo está falando sobre isso, justamente sobre carne sacrificada a ídolos. Não é que ele está dizendo para os cristãos: se tiver fé, pode comer, isso não vai acontecer nada, porque o ídolo não existe. Ele vai dizer: tem outras pessoas que não têm fé para comer, porque elas têm medo de alguma coisa pegar elas. Então, você vai ver esse outro tipo de comportamento. Então, pode existir duas pessoas fazendo a mesma coisa e uma está pecando e a outra não. Porque uma faz sem fé e acaba caindo em condenação, caindo em culpa e um monte de coisa, contra a outra não. É óbvio que esse negócio de ter fé e não ter fé nunca vai ir contra os princípios de Deus com relação ao que é certo e errado. Então alguém não vai poder virar para você e dizer: eu tenho fé que eu posso roubar.
Você não tem fé, problema seu. Não tem nada a ver com isso. Porque aí tem outros espertinhos que se levantam dessa forma, né? Então esse negócio de ter fé para fazer uma coisa e não ter fé para fazer outra, não vai ferir nenhum princípio de Deus. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo é justamente para mostrar que no domingo você não deve fazer alguma coisa por causa da religião, né? Você tem que fazer alguma coisa que está de fato na sua vida espiritual, tá? Tem a ver então com a sua fé. Não tem a ver com o seu comportamento religioso, tem a ver com a fé que está no seu coração, com o que te move, com o que está dentro de você, e não com o que é feito por fora, né? Então, existem pessoas que são movidas pela religiosidade e outras pessoas que são movidas pelo secularismo. Então, Deus não existe, o domingo é bom, é para descansar o corpo, porque ninguém aguenta trabalhar todo dia. É uma coisa nem outra. Então, nós entendemos que no domingo nós temos que fazer coisas para Deus baseadas na fé que nós temos nele, e nós também reconhecemos que somos feitos, né, por Deus com muitas fraquezas e carências físicas e emocionais, e precisamos do descanso físico para conseguir, né, desenvolver o nosso trabalho. Então, o dia de sábado, né, essa segunda polêmica é resolvida com esse meio do caminho, ou com esse equilíbrio que nos mostra aqui. No domingo, nós sim devemos reconhecer todas as necessidades de descanso que nós temos. Então, esse mandamento tem a ver com você valorizar o seu tempo de férias, tem a ver com você valorizar o seu tempo de descanso físico, tem a ver com você valorizar então a sua saúde, tem a ver com você, né, dar importância ao seu corpo e não pensar que só o seu espírito que vale alguma coisa. O corpo vale. Nós devemos cuidar do corpo, nós devemos cuidar das nossas emoções, nós devemos cuidar, né, para que essas coisas continuem bem, né, porque não adianta só olhar para o lado espiritual e se esquecer da vida comum, né? Então, nós precisamos, no dia de domingo, no caso aqui o sábado que o texto está citando, descansar e agir com fé, né? Então, o que nós fazemos no domingo vai ser um reflexo do nosso coração, né? Se nós temos o entendimento, então, que o nosso corpo precisa de cuidados, nós vamos cuidar do nosso corpo, dando a ele repouso. Se nós temos entendimento que a vida espiritual é importante, nós vamos, né, ter a nossa fé aumentada por Deus, ouvindo a sua palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra, e vamos agir pela fé, não pela religião. Então, isso é outra polêmica que a gente então quebra ela, mostrando então a forma como tem sido interpretado e qual seria a forma mais correta de interpretar esse texto, né? Bom, o texto também está dizendo que dentro das suas terras, dentro dos seus domínios, aonde você manda, não só você deveria descansar, mas também a sua família, seus filhos, as pessoas que trabalham para você, todas essas coisas nesse sentido. O texto está dizendo, não trabalha no sábado, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem os funcionários, nem os forasteiros, nem alguém que você está abrigando por um tempo, deve trabalhar nesse dia. Então, veja bem que isso aqui tem a ver também com um comportamento, né, que foi adquirido pelos cristãos na forma de lidarem com o trabalho, né, daqueles que trabalham para si, né. Tem muita gente que pensa que o cristianismo ele fomentou a escravidão. Por quê? Porque quando Paulo vai falar em Efésios para as pessoas, ele vai e cita, não é? O marido ama a sua mulher que seja, né, entregue ao seu marido, submissa ao seu marido. Se der outra polêmica, eu não vou falar sobre isso não. O texto vai dizer, o filho obedeça o pai, os pais, né, que não irritem os seus filhos, né, vai falar que não deve obrigar os filhos a fazer as coisas. O texto está dizendo, e vai falar também que os escravos devem trabalhar corretamente aos seus senhores, não como se estivesse fazendo só aos senhores, mas como se estivesse fazendo a Deus, né? Então aí muita gente vai usar esse texto para dizer que Paulo estava fomentando a escravidão, mas é isso aí. Você vai encontrar desde o segundo século, né, um conflito que alguns bispos, alguns cristãos tinham com a escravidão, porque eles não achavam que o cristianismo comportava a escravidão. Então, mesmo com a escravidão sendo legalizada por muitos séculos, século I, II, III, IV, V, você vai lá para frente,
Muitos cristãos, eles o quê? Eles não aceitavam mais ter escravos. Eles contratavam o serviço de outras pessoas e pagavam elas pelo serviço, né? E você vai encontrar então agora mais próximo que os cristãos eles foram determinantes, né, na abolição da escravatura, né? Houve uma luta muito forte dos cristãos para que a escravidão mais não fosse permitida. Então, a Bíblia ela não dá base para alguém acreditar que a escravidão, a Bíblia sustenta ela. Não tem nada a ver, é só se você for olhar as outras coisas que Deus fala, você amar o próximo, você fazer com as pessoas o que você quer que as pessoas façam contigo, né? Não tem como alguém dizer que a Bíblia ela abre o precedente para alguém escravizar outras pessoas. Não é assim que funciona. Então você vê aqui que no quarto mandamento nós estamos falando da lei que Deus deu, né, há mais de 2.900 anos atrás, dos dias de hoje. Deus já estava dizendo, né, que no dia de sábado, no dia do descanso, para nós no domingo, que não trabalhem nem as pessoas que trabalham para você. Então, trate as pessoas que trabalham para você da mesma forma como você está compreendendo o que deve fazer. Você compreende que não deve fazer nada no sábado, que as pessoas que trabalham para você também não façam, né? Então, até nesse ponto aqui você consegue entender que a palavra de Deus, então, ela vai trazer uma instrução, uma forma de enxergar o trabalho, né, que vai, então, fazer com que a pessoa não seja um tirano, um carrasco, né? A última coisa, então, que eu queria levantar é que o texto também está dizendo que o nosso Senhor, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou, né? O texto é bem claro. Em Gênesis está escrito dessa mesma forma. 6 dias Deus criou o mundo, no 7º Ele descansou. Bom, Deus não precisa de descanso, não mesmo. Então por que Ele descansou? Veja bem, tudo que Deus Ele faz é para deixar exemplo de como nós devemos nos comportar. Deus não precisa fazer nada para que Ele traga uma autoafirmação para Ele mesmo. Ele existe antes que a eternidade seja criada, né? Deus Ele é autoexistente, ninguém criou Deus. As pessoas às vezes vão fazendo exercício, né? Quem criou isso? Quem criou isso? Aí vão retrocedendo tudo, aí chega em Deus. Quem criou Deus, né? Pô, Deus Ele não foi criado. Deus Ele é autoexistente, né? Ele não precisa fazer nada para que isso seja necessário, né? Tudo que Deus faz é porque Ele quer fazer. E nada disso é realmente necessário. Ele faz porque Ele decreta. Isso a gente chama de providência divina. Então, Deus Ele tem as suas providências. Muitas delas elas são misteriosas e nós não conseguimos entender. Então, o fato dele ter descansado, para nós, né, está explicado no 4º mandamento. Porque se Ele é Deus, Ele é infinito, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, o Senhor que tudo fez, para que Ele descansou? Aqui, porque o ser humano tem que descansar. Alguém tinha que deixar o exemplo. Nós estamos falando de uma palavra que está antes de Cristo. Jesus fez um monte de coisa que Ele não precisava. Ele fez para deixar o exemplo, né? Então aqui Deus, Ele deixa, por meio do mandamento, o exemplo. E o exemplo é, assim como eu descansei, descansem vocês. Porque eu, sendo Deus, fiz em 6 dias e no 7º descansei. Vocês precisam descansar. Se não houver descanso, vai haver problema, não é? Então, para nós aqui, o 4º mandamento, ele vai elucidar uma coisa que também foi muito questionada na história pelas pessoas, né? Porque, Deus é tudo, como é que Ele descansa? Tem outras palavras, por exemplo, que diz, e Deus se arrependeu. Aí as pessoas vão questionar, né? Deus se arrepende de alguma coisa, né? Porque Ele não é Deus, como é que Ele faz alguma coisa? Se arrepende, né? Isso é tempo para outro dia, mas só estou querendo dizer que muitas coisas você vai encontrar a resposta mais para frente, na Bíblia. Então, Deus criou e descansou. Aí você vê que em Êxodo tem que nos 10 mandamentos a explicação do descanso dele. É porque ele quis dizer, eu fiz a terra. Ele mesmo diz, fiz a terra em 6 dias e descansei. Vocês precisam descansar. Então, o que Deus quer que nós façamos não é só para que o ego dele seja preenchido. Deus não se alimenta disso. Ele não é como um Deus pagão, que se alimenta de algum tipo de sacrifício que não ajuda em nada o ser humano, simplesmente enche o ego de algum Deus estrangeiro, algum Deus estranho.
Deus, tudo que Ele pede para que nós façamos, vai fazer bem para nós. Então, esse é um grande ponto que vai sustentar o cristianismo no meio de todas essas bombas que o povo lança contra o cristianismo para tentar derrubar ele. Como o cristianismo sendo alguma coisa obscurantista, alguma coisa que faz as pessoas simplesmente recuarem, retrocederem na sua forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, outra coisa mais. Você vai entender que tudo isso é mentira e é destronado quando você percebe que a Bíblia nos manda fazer muitas coisas. E na verdade, muitas coisas que nós não fazemos porque Deus pediu, elas na verdade elas são boas para nós, porque nos livram de uma série de problemas. Uma série de problemas. Então, Deus querendo nos livrar, Ele nos dá mandamentos. Quando esse mandamento é cumprido, nós estamos sendo livres de alguma coisa que está fora desse raio de ação que Deus estabeleceu para proteger o ser humano. Então eu aproveito para dizer, uma pessoa não é protegida quando ela faz orações. Uma pessoa é protegida quando ela ora pedindo a graça de Deus para cumprir os mandamentos. Porque o que protege uma pessoa, ela está dentro do limite do mandamento. Se a pessoa está fora do limite do mandamento, pode orar o tempo todo, não vai adiantar. E hoje em dia, perceba, existe uma série de pessoas que estão orando, mas essa oração é uma espécie de sacrifício de tolo. A Bíblia diz, Deus não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência. 1 Samuel 17, 24. Deus, Ele prefere a sua obediência do que o seu sacrifício. Então, muita gente não quer obedecer e depois de não obedecer, quer fazer algum sacrifício. E pensa que esse sacrifício ele vai substituir a falta da obediência. Mas não. A obediência não é boa só porque nós estamos fazendo o que Deus mandou. A obediência é boa para que a gente seja protegido. E não é uma proteção tirânica, faça isso ou você vai morrer. Não é isso. A vida tem leis. Existem muitas leis na vida. Então, veja bem, quando alguma lei é descumprida, você está em risco. Se você está numa cidade e alguém diz a você, não vá para tal zona da cidade porque ela é perigoso, tem muita violência e você descumpre, eu quero conhecer, você sabe, você está suscetível a muito mais riscos do que se você seguisse os conselhos de alguém que mora numa cidade e conhece os caminhos dessa cidade. Então é assim, Deus criou o mundo, Ele conhece os caminhos do mundo, Ele conhece a maldade que está no coração dos seres humanos. E aí os seres humanos têm a palavra de Deus, e eles não obedecem, e depois eles oram, Senhor, protege-me, livra-me do mal, Senhor, tem misericórdia da minha vida. A gente deveria obedecer. Então, esse mandamento aqui para nós também é um sinal de que a nossa obediência, ela é o que Deus pede, justamente para que nós possamos ter, então, a sua proteção sobre nós. Então, aqui eu quero encerrar, só citando o que diz uma confissão de fé do século XVII, a confissão de fé de Westminster. Ela diz o seguinte, com relação aqui a esse mandamento, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus, Ele designou particularmente um dia em 7 para ser esse sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, domingo, que é o dia do Senhor para os cristãos, o que é o sábado para eles. E esse sábado é santificado ao Senhor quando nós, os seres humanos, tendo devidamente preparado os nossos corações, de antemão, ordenados, nós não só guardamos, mas também, não só guardamos por um tempo, mas guardamos por todo o dia, um santo descanso das nossas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de todos os nossos afazeres comuns, também das nossas recreações, mas também de todo o tempo em que nós estamos em algum tipo de exercício público ou particular. Então, em último lugar, o que eu quero dizer é que o domingo ele foi instituído para nos lembrar que nós devemos nos fortalecer
em culto público, né? O domingo existe, e ele existe para nós como sendo um dia de nós cultuarmos a Deus, e a lembrança que vai nos ser traga é: domingo é um dia que você tem que se lembrar de que Deus precisa ser cultuado. Então, de forma pública a gente cultua a Cristo, e também de forma privada. Então, o dia de domingo, né, deveria ser para nós um reflexo que nos traz a lembrança de que dentro da nossa casa nós precisamos falar de Deus. Então nós precisamos nos reunir e falar de Deus em algum momento. Porque nós, como famílias, né, núcleos familiares, nós nos reunimos para fazer muitas coisas. Para nos divertir, passear, viajar. Mas poucas vezes nós nos reunimos para falar a palavra de Deus entre nós. Né? A família, que é a coisa mais próxima que nós temos da vida, é a família, né? Então, a gente fala às vezes sobre muitas coisas, não fala de Deus dentro da nossa própria família. E também muitas vezes nós desconsideramos que nós precisamos frequentar um culto público onde Deus vai ser adorado. Então, domingo é para nós relembrarmos, né, de que nós precisamos de Deus, né? Porque se em 6 dias você trabalha, usa a sua força, usa a sua inteligência, né, é o seu suor que está caindo, você tem o domingo, no caso o sábado que está sendo ensinado no texto, para você entender que nem tudo você pode fazer. E o que você não pode fazer tem que estar nas mãos de Deus. E quando alguma coisa está na mão de Deus, que você coloca, que eu coloco na mão de Deus, isso é comprovado pela nossa busca a Ele. Então você fala de Deus, né? Quando você fala de Deus, isso é a prova que você está entregando alguma coisa na mão dele. Quando eu digo falar de Deus, entregando alguma coisa na mão dele, é que você busca Ele, fala sobre Ele, justamente porque você entende que os resultados da sua vida, eles não são dados somente como fruto das suas ações. Muitas coisas na nossa vida, elas são ação e reação, né? Mas existe uma parte muito considerável que está fora desse processo, né? Porque existem muitas coisas que elas não acontecem porque é a reação de alguma coisa. Tem gente que fica doente, não é porque não cuida da saúde, é porque existe doença. Tem muitas pessoas que têm algum problema na vida, não é porque errou, porque problemas acontecem, né? Então, essas coisas que estão fora da nossa forma de controlar, fora do nosso controle, porque quando a gente faz as coisas, a gente controla. Se você faz o bem, você está, de certa forma, controlando para que o mal não chegue à sua vida, não é? Mas existe uma parte da nossa vida que está fora da nossa zona de controle. Zona de controle que eu digo você sabe que fazer o bem vai atrair o bem a você, né? Você trata as pessoas bem, você vai atrair o bem das pessoas a tratar. Nem sempre isso vai acontecer, mas é assim que funciona. A gente faz o bem porque a gente quer receber o bem, né? Ainda que não venha de alguém, que venha de Deus. Mas existe uma parte da nossa vida que está fora disso. Que você pode fazer tudo certo e pode dar tudo errado. Que você pode agir de todas as formas que você sabe que é a melhor, mas as coisas não vão dar bem, né? Então nessa hora você se lembra de Deus. E é para isso que esse mandamento está aqui. Os outros mandamentos eles são bem diretos, né? Primeiro mandamento, não adore a Deus. Segundo mandamento, não coloque nenhum tipo de estátua e adore como Deus. Terceiro mandamento, não tome o nome de Deus em vão. Aí o quarto chega, descansa no sábado. Parece uma coisa muito trivial para estar aqui, mas não é. Porque esse mandamento também quer nos lembrar que a nossa vida sem Deus, ela não é nada, porque a gente não consegue controlar tudo, né? Então a gente precisa descansar em Deus. Então eu quero encerrar aqui a aplicação prática. O que a gente leva para a nossa vida e o que a gente tem que pensar durante a semana quando a gente lembrar de Deus e da pregação, do culto, né? Do culto público que a gente se reúne para orar ao Senhor Deus. Nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos descansar nele. Salmo 127 diz, né, que em vão o guarda vai vigiar se Deus não estiver guardando. Você tem que colocar o guarda, né? Tem umas pessoas que dizem, não, eu não pus seguro no meu carro, Deus é que vigia, né? É perigoso isso, né? Eu sei que Deus vigia, mas a gente precisa fazer o máximo, né, para ter segurança. Então tem algumas pessoas que usam a fé para, de certa forma, serem displicentes, relapso com relação a algumas coisas, né?
Tudo que você puder fazer, faz. É óbvio que nem todo mundo tem condição de pagar tudo. Mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, gente. Ah, eu tenho fé, não preciso fazer isso. Não, não é assim que funciona. Aí vai entrar naquela parte lá que eu falei, não, eu tenho fé, não preciso botar seguro. Não tenha fé não, viu? Porque hoje em dia está perigoso as coisas. Se tiver dinheiro, paga o seguro. Se não tiver, amém. Que seja nas mãos de Deus mesmo. Esse ano eu estou assim, seja Deus mesmo. Então, é assim que a gente tem que colocar a nossa vida. O dia de sábado, o quarto mandamento é, lembra que você não pode fazer as coisas sozinho. Você precisa de alguém. E esse alguém, ele está esperando você ir até ele. Como diz Osés capítulo 2, versículo 14, que o Senhor, ele nos espera no deserto, para nos encontrar ali no deserto e falar ao nosso coração. Falar ao nosso coração por quê? Porque o deserto cansa, a vida é cansativa, a vida é luta. É dura, a vida não é uma matemática exata. Tem muita coisa que ela surge do nada e nos assusta muito, e nos deixa com medo, preocupados. Então nós precisamos de Deus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso descanso, é nele que o sábado se completa. Então, se o sábado é grande para muita gente, o que essas pessoas deveriam dizer é: alguém criou o sábado. Quem é esse alguém? É Deus. Então, eu não mais preciso ajoelhar diante do sábado do dia. Eu tenho que ajoelhar diante de quem criou o sábado. Então, é diante desse alguém que é o Senhor Deus, que eu preciso me colocar, porque eu não posso controlar a minha vida. Ninguém pode. Então, eu preciso nele descansar. Porque é só no Senhor que nós vamos encontrar sossego para o nosso coração. Então, a gente encerra aqui. Leve para sua casa isso. Em Deus você vai encontrar o descanso que você não encontra nas suas boas atitudes, nada dessa vida. Deus é o que vai trazer sossego para o nosso coração.